Eu sou Elizabeth Romar, organizadora do Conagrafo, primeiro congresso 100% online de grafologia. E antes de tudo, quero agradecer a você por sua participação e parabenizá-lo pelo seu interesse na grafologia. Agradeço também a todos os palestrantes que se dispuseram a compartilhar com muito carinho parte do seu conhecimento e dos seus trabalhos também. Agradeço ao Anderson Carvalho, excelente coach e parceiro nesse empreendimento, junto com a sua esposa Cláudia e a toda a equipe que trabalhou e que conseguiu fazer o Conagrafo se tornar realidade. Eu trabalho com grafologia há 22, quase 23 anos, geralmente fazendo análises grafológicas para empresas na área de seleção e desenvolvimento pessoal, para orientação vocacional profissional, trabalho também dando cursos, trabalho com análise na área de grafologia infanto-juvenil. Mas uma parte que me encanta muito dentro da grafologia é a pesquisa. E esses meus trabalhos de pesquisa eu venho conseguindo apresentar desde 2010 em alguns países, tais como Argentina, Chile, Itália, Espanha e México. No Conagrafo, eu escolhi para falar sobre a grafologia na orientação vocacional. Por quê? Porque a grafologia é uma poderosíssima ferramenta para a descoberta vocacional, para o desenvolvimento profissional, auxiliando assim a pessoa a ter notoriedade dentro da carreira. Por meio da escrita, pode-se investigar e, consequentemente, determinar diversas características pessoais, tais como habilidades, capacidades, aptidões, valores, atitudes, temperamento, tipo de inteligência, relação com o meio, autoestima, concentração, interesses e o estado emocional e anímico do momento de quem escreve. As possibilidades de êxito no estudo e no futuro exercício da profissão são grandes quando o indivíduo realiza algo para o qual tem vocação. Optar por uma graduação é visualizar o futuro de forma a desenvolver seu potencial, sendo essencial escolher que realmente gosta e melhor se adapta para que tenha um bom desempenho e rendimento na carreira, sentindo-se realizado e feliz com a sua profissão. É importante lembrar que a descoberta vocacional ela não está apenas voltada para o jovem que terminou o ensino médio. Descobrir a vocação é importante também para os desistentes de cursos superiores, aqueles que entram, cursam um período, 2, um ano, às vezes até um pouquinho mais, e depois desiste, porque vê que isso não é realmente o que eu queria. Também é importante para as pessoas insatisfeitas e frustradas com a sua carreira, pessoas que sofrem mudanças de valores, surgimento de novos campos de trabalho, resgate de projetos, aposentadoria, melhor qualidade de vida e a busca do que realmente possa lhe trazer prazer em atuar. Atualmente, com a expectativa de vida ampliada, muitos começam a escolher um novo projeto de vida aos 50, 60 anos ou até mais, para viver com mais alegria e entusiasmo. Tenho atendido muitas pessoas que, após a aposentadoria, elas buscam por uma nova profissão. E sobre mudanças de valores, quando eu falo, um dos exemplos que eu dou é o caso da mulher quando se torna mãe. Então, o caso de comissárias de bordo ou pessoas que trabalham embarcadas em plataforma. São trabalhos que, apesar de darem à pessoa um período também extenso para ficar em casa,
Ao mesmo tempo, também tem um outro período que essa pessoa se ausenta, então fica sem a presença ali junto ao filho, junto à criança. Então, muitas vezes, essas mães optam em mudar de profissão porque elas preferem dividir um pouco do dia a dia, a sua hora, do que ficar ausente um período e muito presente em outro. Então, essas pessoas buscam muito a orientação vocacional para mudar de profissão. E para falarmos de grafologia na descoberta vocacional, vamos primeiro entender um pouquinho do que é vocação. O que é vocação? Vocação é a tendência para uma profissão, atividade, um interesse, uma inclinação natural que se manifesta muitas vezes desde criança para algo que a pessoa possa desempenhar. A vocação ela é descoberta ao longo da vida e vai sendo construída, fundamentada na descoberta de quem sou, como sou, aonde eu quero chegar. Os fatores que determinam a construção da vocação surgem desde os dotes que nascem com o indivíduo e nunca foram estimulados, até as destrezas manifestadas diante da criação de estímulos, de conhecimentos adquiridos, das experiências, valores e crenças, gerando a possibilidade de um equilíbrio no momento de optar por uma profissão, escolhendo a que melhor se adapta às suas condições. É bom destacar que as pessoas possuem mais de uma vocação, gerando a possibilidade de desenvolver, então, a que melhor se adapta à sua situação e ao local onde vive. Então, é bom, ao optar por uma profissão, a pessoa entender que ela, tendo mais de uma vocação, que algumas possibilidades serão renunciadas. Escolher uma profissão não é um processo fácil. Requer uma decisão segura, que sofre influências externas advindas do meio social, amigos e principalmente família. E influências internas, como as aptidões, capacidades, habilidades, interesses, autoestima, valores, entre outros. E também acarreta em investimento financeiro, tempo e força de vontade. No caso dos adolescentes, temos que lembrar que a adolescência já é um estágio do ciclo da vida no qual o indivíduo passa por transições que acarretam grandes mudanças em sua vida. É uma fase marcada por fortes transformações físicas e psicológicas. E é justo nessa fase que o jovem se depara com uma série de escolhas que definirão o seu futuro. E dentro dessas escolhas está a escolha profissional. Contamos ainda também com a questão das mudanças super rápidas que vem acontecendo, que o mundo vem passando nas últimas décadas, como temas tais como desemprego, alterações no contrato de trabalho, nos sistemas de previdência, baixos salários, o alto custo de vida e outros que estão presentes diariamente na mídia. Então, tais situações afetam diretamente os adultos, sim, mas principalmente os adolescentes que estão em busca do seu projeto de vida. Quando falo do projeto de vida, o que quero dizer é que essa graduação escolhida está estreitamente vinculada à realização pessoal. A graduação escolhida é a que será responsável pela própria subsistência. Por isso, deve-se levar em conta o que a escolha selecionada possibilita. E você deve estar perguntando, mas como a análise grafológica poderá beneficiar a pessoa na orientação vocacional, profissional? A análise grafológica vai auxiliar a pessoa na elaboração do conceito adequado de si mesmo, no autoconhecimento, colocando em evidência os aspectos da personalidade, seus talentos, seu potencial, suas habilidades e capacidades,
e a tomar consciência da sua conduta, que são dados fundamentais para traçar metas claras e compatíveis com as particularidades pessoais, facilitando na decisão pessoal e propiciando no processo de escolhas mais conscientes e, consequentemente, mais apropriadas e eficientes. E para falar de grafologia na orientação vocacional, vamos entender a relação da escrita com as inteligências múltiplas. A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Howard Gardner. Gardner afirma que todas as pessoas possuem os 8 tipos de inteligência, sendo que algumas inteligências se apresentam mais atuantes e, apesar de diferentes, elas se complementam. Estas inteligências se manifestam através de 2 fatores: genético, o que já nasce com a pessoa, e o outro fator é aquele adquirido com as experiências vividas, com os estímulos recebidos e o ambiente social. Podemos ver agora no próximo slide as inteligências já homologadas por Gardner. São elas: a linguística, a lógico-matemática, a musical, a espacial, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal e a naturalística. Mas antes de tudo, eu quero deixar bem claro para vocês um aspecto fundamental dentro da grafologia. A lei primordial da grafologia é que um signo só não representa nada. Os signos gráficos não podem ser interpretados de forma isolada. É necessário encontrar uma síntese dos signos gráficos, isto é, formar um grupo de signos gráficos que estejam associados às mesmas características de uma determinada causa, para então definir um traço da personalidade. Destacarei aqui no conagrafo algumas dessas inteligências múltiplas de Gardner. E vamos ver então a inteligência lógico-matemática. O que é a inteligência lógico-matemática? É aquela que ajuda a relacionar conceitos de maneira esquemática e técnica. É a competência para raciocinar de maneira lógico-dedutiva e solucionar problemas envolvendo números e elementos matemáticos. De acordo com a qualificação de Gardner, este é um tipo de inteligência formal que costuma se manifestar quando se trabalha com conceitos abstratos ou argumentações de construção complexa. A pessoa que tem esta inteligência predominante gosta de cálculos, precisão, resolução de problemas, explicações claras, tem habilidade para lidar com uma série de raciocínios, levantar hipóteses, ordenar, explorar relações e categorias. Está presente de forma predominante em cientistas, físicos, matemáticos e engenheiros. Bom, agora nós vamos ver uma parte da relação dos signos gráficos que falam da inteligência lógico-matemática. São estes signos: a parca, divergente, ligada, pequena ou média, contorcionada, brincos e uma boa largura entre as letras. Então vamos estudar agora um pouquinho de cada aspecto desses citados. A escrita parca, o que é? Ela não possui traços extras. A escrita, para ser chamada de parca, deverá ter sua dimensão pequena ou média e ser traçada com os mínimos signos necessários para a sua identificação. Isto é, não deverá ter traços extras de enfeites ou ornamentos. É um aspecto que mostra forte capacidade de atenção
e abstração, de focalizar a atenção sobre o essencial, a habilidade para extrapolar o núcleo principal do problema, objetividade, habilidade expositiva para seguir o fio das ideias. E junto a outros signos gráficos, a escrita parca, ela mostra também tendências a disciplinas científicas, além dessa da matemática. Agora, no próximo slide, no slide 11, nós vamos ver a escrita divergente. O que é uma escrita divergente? Esse signo divergente nós podemos observar nas letras I, M, N e U. Nessas letras, vocês podem reparar, aí pelo exemplo, que o traço que sobe, ao descer, ele toma um percurso diverso. Então, entre o traço que sobe e o que desce, sucessivamente, para ela ser divergente, deverá existir um ângulo igual ou maior que 55 graus. No exemplo, vocês podem apreciar bem que a linha descendente, ela segue um percurso diferente da linha ascendente. E quanto maior o ângulo entre a linha que sobe e a que desce, maior é o grau de discernimento. Divergente é signo que revela abstração e elaboração seletiva com capacidade de discernimento. A escrita divergente revela a capacidade de distinguir conceitos, ideias, situações aparentemente iguais, precisão conceitual, capacidade de separar as percepções da realidade com as da fantasia, de distinguir entre o antes e o depois. Geralmente se encontra presente em quem analisa com lucidez, separa o necessário do supérfluo. Quem possui esse signo manifesta uma boa capacidade de controlar o dinheiro, de não se perder em dívidas. E além da inteligência matemática, um aspecto também que revela em conjunto com outros signos também a capacidade para estudos filosóficos. Bom, agora nós vamos entender um pouquinho do que é a escrita ligada nesse próximo slide. O que é ligada? Ligada é quando entre uma letra e outra existe união, um fio gráfico que une uma letra à letra seguinte, revelando continuidade natural do fluxo motor. Então, a ligação entre uma letra e outra, em termos neurofisiológicos, trata-se de uma praxia e a sucessiva, que é redirecionada para as áreas de associação, áreas que servem para combinar funções tais como aprendizagem, memória e pensamento. Às vezes essa ligação ela pode ser interrompida assim, de uma forma casual, elementar, que é para colocar uma barra no T ou um pingo no I. Outras vezes também é porque a pessoa traça a letra maiúscula desligada da letra seguinte. Mas no traçado todo é contínuo da escrita. Então, no geral da escrita, o fio gráfico vai fazendo a conexão entre uma letra e outra. A escrita ligada espontânea é um indicador da fluidez da atividade psíquica. Indica dinamismo das ideias, dos sentimentos e das pulsões instintivas na captação dos fatos. Fala de capacidade lógica e síntese, de coerência, associação de ideias e pensamentos, da continuidade também operativa, a constância, a habilidade expositiva por ter tendência a manter um fio condutor entre um pensamento e o outro, entre um discurso e o outro. Agora nós vamos estudar o que é a escrita pequena. A escrita pequena é aquela que a medida dela está entre 1,5 mm a 2,5 mm. E podemos ver aí no exemplo. A escrita pequena, ela inclusive mostra uma excelente capacidade neuromotora. Ela está presente em pessoas que têm essa capacidade neuromotora requintada. Geralmente se encontra em pessoa detalhista,
atenta, observadora, concentrada, objetiva. Mostra a concentração de esforços e atividades, capacidade de especialização. É típica daquela pessoa que examina com profundidade o tema, da pessoa analítica reflexiva. Pessoa também aberta a experimentar novos pontos de vista. Geralmente, os que possuem escrita pequena são indivíduos que aceitam o sucesso de forma muito simples, sem se exibir, modestos, muito discretos. E agora nós vamos saber um pouquinho da escrita média. A escrita média é aquela que está entre 2,5 mm até 3,5 mm. Já é uma escrita que mostra uma capacidade neuromotora normal. São pessoas com bom grau de equilíbrio emocional, não dadas também ao exibicionismo, elas possuem um comportamento moderado. A escrita média revela a boa capacidade de concentração, atenção, observação, memorização e, consequentemente, capacidade de precisão. E agora nós vamos ver o signo contorcionada. Contorcionada é um signo que, antes de tudo, fala de curiosidade. E você também deve estar curioso agora e querer saber como é ser escrita, não é? Mas vamos lá, o próximo slide. A escrita contorcionada é aquela que apresenta variações repentinas, porém harmônicas, no eixo da inclinação das letras ou parte das letras, do corpo central e dos alongamentos inferiores e superiores. Isso quer dizer hastes e pernas. Nesse exemplo, vocês podem ver os traços pontilhados, riscados, nos eixos das letras. Chega um ponto que eles acabam se encontrando na parte superior. Então, esse ponto onde eles se encontram, que é o grau de convergência, apresentando, então, o signo contorcionada. O grau mais alto de contorcionada é quando esse ponto de encontro se dá mais próximo ao corpo central da letra, no topo das menores letras, assim, tais como a M, N, U. Em um contexto dinâmico e positivo, é manifestação de fortes capacidades de atenção e abstração, de colocar o foco e atuar sobre diversos temas ao mesmo tempo, de curiosidade constante ativada devido à exigência em manter um nível ideal da atividade das elaborações da informação. Mostra a capacidade de captar estímulos sempre novos. E agora nós vamos passar para uma escrita interessante, que é a escrita a brincos, que você também agora já deve estar curioso para saber. E deve estar mais brincos numa escrita, como? A escrita a brincos? Não, vamos explicar. Essa nomenclatura brincos vem do termo espanhol, que brincos quer dizer levantar com rapidez os dois pés do chão, saltar, dar pulos. E vamos ver aí no slide, chamamos de brincos quando a escrita apresenta esses pulos que se manifestam no corpo das palavras, em algumas letras em relação à linha de base. Enfim, essa linha de base, no caso, imaginária, porque quando vamos fazer uma análise grafológica, utilizamos uma folha sem pauta, geralmente um tamanho A4. Então, quanto mais evidentes são esses pulos, mais intensa é a presença do signo brincos. Revela forte memória associativa, potencializando capacidades associativas da escrita ligada, amplia o quadro de dados significativos para aumentar conexões, analogias e comparações e relacionar as experiências novas com as que já possui. Fala de rapidez de reflexão, aprendizagem por experiências, vivacidade intelectual e vitalidade comportamental. Bom, agora nós vamos falar sobre a boa distância entre as letras. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou saber qual é a distância ideal? Como eu vou fazer essa medida?
Bom, a distância entre as letras, usamos a nomenclatura de larga entre letras, razoável entre letras ou estreita entre letras. E para que você possa entender melhor essa medida, tem que conhecer as ovais. E aí lá vem outra pergunta: o que é oval? Né? E a gente vai aprender agora no slide seguinte sobre as ovais. As ovais são as letras A, O e a parte redonda das letras D, G e Q. O grafólogo, então, ele toma essa medida da oval. E o que acontece? Essa distância entre uma letra e a outra deve ser de pelo menos a medida da metade da oval, podendo se estender até 2 ovais. Bom, e agora a gente vai chegar então no signo larga entre letras. Após o estudo das ovais, você já vai conseguir fazer essa medida. Nesse slide você vai ver que o espaço que deixamos entre uma letra e outra fala da relação com algo que está fora de nós. É aquele espaço psicológico que damos aos outros. Esse espaço entre uma letra e a letra seguinte indica o desejo do diálogo, do amor ao próximo. Ele está diretamente ligado, ele é diretamente proporcional à generosidade que a pessoa concede a terceiros, à benevolência, à empatia, o interesse nas ideias dos outros. E quem apresenta este sinal está aberto a novidades, pode se adaptar a diferentes situações. Também quem deixa um espaço mais ou menos igual entre uma letra e a outra é sinal de que coordena bem as ideias e pensamentos. Bom, agora que você já aprendeu alguns signos da inteligência lógico-matemática, vamos olhar um exemplo nesse próximo slide, na escritura que temos a seguir. Temos aí a escrita de um jovem de 17 anos. Sua escrita ainda não está totalmente amadurecida, porque o amadurecimento na escrita geralmente vai ocorrer por volta dos 22, 23 anos. Mas já podemos observar suas tendências às profissões ligadas à matemática. Na época, inclusive, que foi feita essa análise, esse jovem se candidatou e foi classificado para a engenharia aérea. E atualmente já está certificado como engenheiro. É uma escrita que podemos observar, então, os signos parca, divergente na letra I, ligada, contorcionada, brincos. E tem uma boa largura entre as letras. Essa largura entre as letras, aí no caso, ela está proporcional à idade dele, é uma boa largura. Na letra F, podemos também observar a boa proporção entre o corpo central da letra, a haste e a perna. Isto é, a letra F está bem proporcional nas suas zonas, seja superior, a zona média e inferior. Para você estudar as zonas escriturais superior, média e inferior, não deixe de consultar o e-book que você baixou ao se inscrever no Conagrafo. Nesse próximo slide agora nós temos a escrita de um engenheiro mecânico. Já é uma pessoa amadurecida e a escrita já está totalmente formada, já foge do modelo caligráfico aprendido, se tornando personalizada com os signos gráficos característicos da profissão. Podemos observar que é uma escrita ágil e desenvolta no movimento. É uma escrita também parca, divergente, ligada, pequena, contorcionada e tem uma boa largura entre as letras. Bom, agora vamos ver um pouco então da inteligência interpessoal. O que é inteligência interpessoal? É a capacidade de perceber, discernir e compreender as emoções dos demais. Isto é, perceber e compreender os diferentes estados de ânimo, temperamento, motivação e intenção, podendo percebê-los mesmo quando a outra pessoa tenta esconder.
A inteligência interpessoal é um tipo de inteligência ligada à capacidade natural de liderança, porque ela possibilita um bom desempenho no ambiente de trabalho, devido a estar associada à empatia e à habilidade também de trabalhar cooperativamente com os outros em grupo, ao bom relacionamento social, à boa comunicação verbal e não verbal, e a encontrar sempre uma palavra ou atitude adequada na hora certa. Pessoas que escolhem uma profissão ligada à comunicação com o público em geral devem possuir uma boa inteligência interpessoal, ou seja, professores, psicólogos, assistentes sociais, comissários de bordo, gestores, líderes religiosos, mediadores e advogados. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho também de alguns signos gráficos da inteligência interpessoal. Lógico que aqui no Conagrafo é uma palestra, apenas não dá para eu colocar todos os signos gráficos, porque fica difícil de explicar todos aqui no momento, mas estamos destacando os principais, eu destaco aqui para vocês os principais signos gráficos. E podemos ver aí entre os principais signos da inteligência interpessoal, ligada, agrupada, fluida, ovais abertas à direita superior, legível, curva, parca, espaço entre as letras razoável ou largo, e guirlandas. Pronto, falei em guirlandas, aí já veio uma outra pergunta, mas guirlandas numa escrita, o que é isso? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. 7 cabeças, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E conforme vamos ver aí no slide, o que acontece? O modelo caligráfico nos ensina a traçar as letras M e N em forma de arco. Mas com o tempo, a escrita ela vai ficando como? Automática, ela vai se automatizando. Então vai se personalizando. E muitas pessoas passam então a traçar as letras M e N em forma de guirlanda. Isto é o arco no seu movimento inverso, de cabeça para baixo. Então até muitas vezes aquelas perguntas que às vezes vêm, minha escrita mudou com o tempo. Ótimo que ela mudou com o tempo. Isso é sinal de amadurecimento, de experiências vividas, e acontece muito também nessa letra N que a pessoa vai deixando de traçar conforme o modelo caligráfico pede. A guirlanda é uma forma que tem a influência gráfica da curva na base da letra. É um movimento gráfico que produz sensação de fluidez natural e nos fala da manifestação de receptividade, benevolência, flexibilidade, boa capacidade de adaptação. Bom, agora nós vamos falar da escrita fluida. A escrita fluida é aquela onde podemos observar, conforme vocês podem ver no exemplo do slide 25, é onde podemos observar um traçado livre, ágil, natural, espontâneo, desenvolto, com movimento harmonioso que vai deslizando dinamicamente para a direita, com movimentos simples, sem obstáculos. Manifestação de fluidez dos pensamentos, fala também de facilidade para expressar os sentimentos, espontaneidade, desenvoltura, extroversão, adaptação automática, vivacidade, desembaraço, agilidade, naturalidade. Mostra também que facilidade na comunicação verbal e não verbal. Bom, agora no próximo slide nós vamos ver um exemplo de uma escrita onde encontramos a inteligência interpessoal. Vamos lá? Temos aí uma escrita que também se apresenta como parca, divergente, ligada, combinada, guirlandas, que agora vocês já sabem o que é, bom espaço entre letras, dimensão média, bom espaçamento entre palavras, ovais abertos à direita. Quando falo de ovais abertos à direita, conforme vocês podem ver aí no exemplo, estou me referindo à existência dessas várias letras com abertura
na direita superior. Isso nos traduz a boa comunicação com o outro, que está à direita, e a abertura de novas ideias, que é a zona superior, a zona das ideias e dos pensamentos. Uma dica: se você já analisou a sua escrita e percebeu que está precisando desenvolver a sua inteligência interpessoal, quer estabelecer um avanço nas habilidades de relacionamentos, melhorar a sua capacidade de unir e harmonizar equipes, ou até mesmo familiares e amigos, busque praticar atividades que possibilitem o seu contato com outras pessoas, tais como dança, musicoterapia, grupo de estudos, terapia de estudos também, porque essas atividades, elas aumentam a confiança em si mesmo, fazendo com que você aprenda a respeitar e a lidar com as diferenças, tornando mais fácil a interação com outras pessoas. A seguir, nós vamos ver a inteligência intrapessoal. As características principais desse tipo de inteligência é a facilidade de quem a possui em compreender e identificar as suas próprias emoções e em lidar com elas de forma adequada às várias situações e aos seus objetivos pessoais. Implica a necessidade de reflexão e de autoavaliação. Quem possui essa inteligência bem desenvolvida mostra ser pessoa que tem o domínio sobre o seu comportamento e toma decisões nas horas certas. É o tipo de inteligência que fala de pessoa com capacidade de introspecção calculada e orientada para o entendimento de si mesmo, que conhece os seus pontos fracos e os fortes, as suas ambições, o que a motiva, o que a desanima também, e aonde quer chegar, conseguindo assim definir objetivos e desafios adequados. São aquelas pessoas que na hora de estabelecer metas, elas têm sempre consciência da realidade. A inteligência intrapessoal está associada ao acesso à própria vida emocional e sentimental. Ela é essencial para o exercício de diversas profissões, de investigadores, psicólogos, filósofos e atletas de alta competição. São alguns dos profissionais que precisam tê-la bem desenvolvida. E agora nós vamos ver também uma parte dos signos da inteligência intrapessoal. São esses signos: fluida, parca, ligada, maiúscula, a maiúscula separada da letra seguinte, personalizada, dimensão pequena ou média, larga ou razoável, largura entre as letras e também larga entre palavras. Podemos ver aí no slide seguinte a escrita de Carlos Drummond. É uma escrita ligada, divergente, fluida também. O tamanho vai variando de pequena a média. Ela é parca, personalizada, possui uma boa distância entre as palavras e entre as letras. Isso mostra então a capacidade de introspecção, de abstração, de olhar para dentro, de si mesmo com uma abertura sincera e autêntica, e a boa capacidade de análise e reflexão. No próximo exemplo, temos aí uma outra escrita que é fluida, não tão fluida quanto a do Carlos Drummond, mas também fluida, pequena, parca, personalizada, distância larga entre as palavras, e é muito bem pontuada essa escrita. Mostra boa capacidade de introspecção, alta capacidade de julgamento. Nessa escrita, podemos observar que se trata de um indivíduo bom para trabalho que exija situações onde seja necessário análises cuidadosas para trabalhos a longo prazo. Observa-se também que é um cidadão que não se deixa levar pelas emoções.
Agora nós vamos falar da inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que a união, a junção da inteligência intrapessoal com a inteligência interpessoal. E conforme podemos ver aí, Daniel Goleman define a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. E entre as características da inteligência emocional está a capacidade de controlar impulsos, canalizar emoções para situações adequadas, praticar a gratidão e motivar as pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos e conseguir seu engajamento a objetivos de interesses comuns, além de outras qualidades que também possam ajudar a encorajar outros indivíduos. Daniel Goleman, em seu livro de inteligência emocional, ele mapeia a inteligência emocional em 5 áreas de habilidades, sendo que as 3 primeiras habilidades se referem à inteligência intrapessoal e as 2 últimas à inteligência interpessoal, que são essas habilidades: autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia e habilidades sociais. O autoconhecimento emocional é o de reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre. Controle emocional, a habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, adequando-os para a situação. E automotivação, dirigir emoções a serviço de um objetivo, é essencial para manter-se caminhando sempre em busca. E agora as 2 últimas habilidades que se referem à inteligência interpessoal, que é a empatia, que é o reconhecimento de emoções em outras pessoas, e as habilidades sociais, a habilidade em desenvolver relacionamentos interpessoais. O controle das emoções e sentimentos, com o intuito de conseguir atingir algum objetivo, atualmente pode ser considerado como um dos principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional. Bom, agora nós vamos estudar também um pouquinho dos signos gráficos que falam da inteligência emocional. Eu volto a frisar aqui mais uma vez que quando eu falo alguns signos, porque não dá para colocar todos os signos aqui para sairmos estudando nesses poucos minutos, ok? Mas vamos falar sempre dos signos principais relacionados à inteligência que eu estiver falando, ok? Então, entre alguns signos gráficos da inteligência emocional, nós encontramos tônica, estética, igual, personalizada, pequena, parca, ligada, brincos, divergente, contorcionada. Vamos identificar então em uma escrita os conceitos que já estudamos, isto é, a parca, a ligada, a pequena, a divergente e a contorcionada. Bom, a seguir, então, nós vamos ver um exemplo dessa inteligência emocional, a presença da inteligência emocional nessa escrita. Temos aí uma escrita proporcional, maiúsculas desligadas da letra seguinte. É uma escrita que vai de ligada a agrupada, porque agrupada é aquele signo. Quando falamos de agrupado é aquele signo que mostra que tem umas separaçõezinhas. Ela é ligada, mas às vezes se desliga. Às vezes também se desliga até em sílabas. E nesse exemplo aí vocês podem ver que ela está desligada, agrupada. É uma escrita legível também. Curvilínea, parca, pequena, contorcionada, divergente. Mostra boa memória, sensatez, autodomínio, respeito a normas e convenções, inteligência observadora, reflexiva, capacidade para intervir nos fatos e adaptá-los às necessidades da ocasião. Mostra também uma boa capacidade de improvisação. Nesse outro exemplo, podemos ver a escrita ligada, pequena, parca,
fluida, brincos, combinada. Combinada é quando vocês veem essa ligaçãozinha que tem na letra T com a letra seguinte, essa ligação que faz sem levantar a caneta, isso nós chamamos de combinada, é um signo de praticidade. Essa escrita, ela mostra a inteligência emocional, mostra o quê? Sensibilidade, inteligência, cultura, praticidade, habilidade também de improvisação, boa capacidade mnemônica, reflexão, capacidade para escutar as pessoas e compreendê-las com juízos objetivos e sinceros. No exemplo seguinte, nós temos a escrita do grafólogo espanhol Augusto Welsch. Podemos identificar a manifestação de sensibilidade, boa memória visual, tolerância à frustração, pensamento penetrante, capacidade intuitiva, objetividade, generosidade, capacidade de reflexão, de compreensão e de manter suas posições. E agora, no próximo slide, nós temos a escrita da grafóloga espanhola Matilde Reis, onde podemos observar os signos de alta inteligência, boa memória visual, intuição, sensibilidade e entendimento com relação aos sentimentos, ponto de vista e estados emocionais de outras pessoas. A inteligência emocional é um tipo de inteligência que deveria ser parte do currículo escolar, que é para desenvolver nas crianças as habilidades básicas. É uma forma de autoconhecimento, de autocontrole e de expressividade. É uma forma também de conhecer os seus limites e, ao mesmo tempo, se impor para evitar possíveis manipulações. Quando eu dou o curso de grafologia, nessa parte que falo das inteligências múltiplas, e quando chego na parte de inteligência emocional, muitas pessoas se assustam, veem mostrar a escrita. Ai, mas eu não tenho inteligência emocional, a minha inteligência emocional é muito baixa. O que eu faço? Como eu posso fazer? Se eu mudar a escrita, eu vou mudar? Não, não é se mudar a escrita, você vai mudar, não. É você que vai mudando e a sua escrita vai se modificando. Por quê? Com o seu autoconhecimento. Você tem autoconhecimento daquilo onde você tem um déficit, você vai trabalhar para melhorar. E a escrita vai melhorando. Óbvio que quando se trata de atenção, concentração, isso sim, observação, a gente pode trabalhar pela reeducação gráfico-escritural e melhorar esses pontos. Para a inteligência emocional, não se melhora modificando a escrita, melhora com você sim, tendo seu autoconhecimento, e a partir dali, conforme você vai desenvolvendo a inteligência emocional, é óbvio que a sua escrita vai mudando. Então, para essas pessoas que me perguntam, eu sempre dou algumas dicas básicas para poder desenvolver melhor a inteligência emocional. Óbvio que a primeira, a análise grafológica, é uma ferramenta preciosíssima para o autoconhecimento e você saber o que você deve trabalhar e o que já está bem desenvolvido na sua personalidade. Outro ponto importante que a pessoa deve, uma dica que tem importante, além dessa busca do autoconhecimento, é de você buscar, observar e analisar seu próprio comportamento. Preste atenção nas suas atitudes, procure manter a atenção focada no seu comportamento, dentro e fora do ambiente profissional. Faça uma análise daquelas suas próprias ações e do modo como você trata as pessoas ao seu redor. Então, sempre que perceber que algum resultado ali foi negativo, e por causa da sua atitude, mude de atitude. Outro ponto para trabalhar é o domínio das suas emoções. Procure controlar as suas respostas aos estímulos externos, controlar as reações suas para o que está acontecendo à sua volta. Preste atenção a essas suas reações a diferentes situações do dia a dia e evite tomar decisões que poderão ser prejudiciais a você no futuro. Não deixe com que suas emoções cheguem ao limite.
o ideal é você ter um equilíbrio, né? Impulsividade não é uma boa aliada para nenhuma situação. Então, procure dominar seus impulsos e emoções antes de tomar decisões ou de dizer alguma coisa. Se está muito tenso, muito nervoso, conte até 20, respire fundo, visualize uma linda paisagem relaxante, seja o mar, seja a cachoeira, seja a mata, seja uma paisagem também onde animaizinhos estejam brincando, bichinhos brincando, pássaros. E tente recobrar então a calma e a razão antes de você prosseguir. Outra dica também é de aumentar a sua autoconfiança. Acredite em seu potencial e em suas habilidades. Acreditar em si mesmo vai te dar forças para enfrentar os diferentes desafios com os quais você encontrará no dia a dia. A motivação é outra dica, que pode ser que você esteja um pouquinho desanimado, então busque trabalhar o lado positivo. Levante-se todos os dias já pensando em algo que o anime e que você deseja conseguir. E pense assim, eu vou chegar lá. Né? E se faz tempo que você não olha, por exemplo, o pôr do sol, vai então olhar. Aprecie a chuva quando esta cair, observe mais a natureza e pense como tudo na natureza também se recompõe. Telefone para um amigo, comece um curso grátis ou não, né? Busque a sua motivação diária. O outro ponto é desenvolver o sentimento de empatia. Nada melhor para compreender o outro do que colocar-se na pele dele. Procure colocar-se no lugar do outro, vivendo a situação para conseguir entender suas atitudes. Quer dizer, quando inverte os papéis, isso aí ajuda a pessoa a ser mais tolerante e compreensiva. Bom, e agora nós vamos falar da inteligência musical. É a inteligência característica de músicos, maestros e compositores. Inteligência musical é a habilidade de compreender e apreciar os ritmos e a estética musical em diferentes formas e manifestações. Esta inteligência é caracterizada pela facilidade para compor, apreciar e também produzir peça musical. É representada pela facilidade de perceber sons e ruídos, ouvir e identificar notas musicais, ter sensibilidade para timbres musicais. A pessoa com habilidade musical percebe desde pequeno os diferentes sons presentes no ambiente onde está. Ela tem facilidade em tocar instrumentos musicais e é possível tocar até um instrumento sem nunca tê-lo visto, sempre demonstrando grande criatividade. A inteligência musical também está presente nos bebês, através da capacidade de criar seus próprios sons quando eles começam a balbuciar. Existem diversos indícios de inteligência musical. Por exemplo, ter a capacidade de identificar a trilha sonora, né, de um filme que corresponde a certa melodia, ou ainda apaixonar-se por escutar diferentes gêneros musicais e poder apreciar a beleza de cada um. O signo gráfico principal nesse tipo de inteligência é a escrita a brincos, porque fala da capacidade criativa. Podemos ver aí nesse exemplo do slide, a seguir, de um jovem de 16 anos, estudante, né, do ensino médio, mas também compositor e toca vários instrumentos. Olha a escrita dele, é uma escrita bem interessante, é onde podemos observar que algumas letras pulam um pouco da linha de base, a linha imaginária que eu falei, porque para análise grafológica é feita numa linha sem pauta. Então, essas letras, elas pulam um pouco dessa linha de base, traduzindo a vivacidade e intuição. A intuição podemos observar nas letras desligadas, que, de acordo com o grafólogo espanhol já falecido, Maurice Chandró, é indicativo de inteligência auditiva.
E, aliás, é uma escrita onde podemos observar que essa inteligência auditiva ela é bem aguçada, porque as letras elas são desligadas, mas também são traçadas com muita originalidade. A seguir, nós vamos ver um fragmento das escritas do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Como vocês podem ver, escritas diferentes, porque não existe uma escrita igual a outra, mas que apresentam os mesmos signos gráficos. Então temos aí na de Tom Jobim, desligada, parca, brincos, guirlandas, enfim, entre outros signos que não estudamos aqui nessa palestra. E o de Vinícius de Moraes também, parca, brincos, personalizada. E vocês podem reparar aí na escrita dele os interessantes símbolos musicais quando ele escreve do amigo e embaixo também Vinícius de Moraes. O D vem sempre ligado à letra seguinte como se formasse uma nota musical. Bom, se você quer aprender mais sobre as inteligências múltiplas na grafologia, eu tenho um livro em espanhol, que é esse aqui, mas que pode ser adquirido aqui no Brasil pelo Clube dos Autores. Caso você queira aprender também esta ferramenta poderosíssima que é a grafologia, ou realizar uma análise grafológica para a sua vocação, entre em contato comigo. E encerro então por aqui. Espero que essa palestra possa ter ajudado a você a se conhecer um pouquinho mais. Eu agradeço mais uma vez também pelo seu interesse no Conagrafo, nas nossas palestras do Conagrafo, e deixo um até breve, ok? Então, até breve para todos. Tchau, tchau.